O nosso bancadista Eliezer Rodrigues foi conversar com o deputado federal Merlong Solano, que reconhece que o governo federal deve buscar o fortalecimento no Congresso Nacional através de uma ampla aliança com os partidos de centro, incluindo progressistas. Vamos ouvir agora o que diz Merlong Solano e daqui a pouco o comentário dos nossos bancadistas. A questão do desempenho do governo federal influencia bastante sobre a nossa estratégia, e isso passa pela questão da base do governo no Congresso Nacional, para a gente ter mais estabilidade lá e mais força. E talvez isso tenha repercussão sobre a estratégia política, porque pode ser que o Lula necessite, no começo do ano que vem, fazer uma reforma. Tá aí, né? Então, o que a gente conversava, o lado governista ali, assim embaixo, é isso mesmo que está acontecendo, essa articulação. Ele falava, mais à frente ele fala sobre a força dos progressistas, mas tem alguns partidos que já estão na base do governo e são considerados centrão. A gente tem ali União Brasil, o Republicanos, mas é necessário, segundo Merlong Solano, ampliar essa aliança. Isso, o que está em discussão é a ampliação, ceder ainda mais espaços a esses partidos de centro ou até de centro-direita, em troca de apoio nas votações lá no Congresso Nacional. Isso é mais do que ideologia, é matemática. O governo não vai conseguir avançar na agenda, ou não vai conseguir implementar medidas importantes sem o apoio do Congresso. E o Congresso, para prestar apoio, quer algo em troca. Tem funcionado assim na história do Brasil. E mais uma vez, esse dilema aparece na relação entre Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Se o presidente quiser uma tranquilidade maior, uma estabilidade maior na sua base, Câmara e Senado, ele vai ter que ceder mais. E o deputado também fala sobre essa tese de aproximação do progressistas com o governo do Estado. Vamos ver. É um partido grande que, quando decide entrar numa composição de governo, costuma levar pelo menos 85%, 90% dos seus parlamentares de maneira fiel nas votações. Coisa que não está acontecendo com alguns dos partidos que compõem a nossa base hoje. Estão lá, alguns só entregam às vezes metade dos votos, 40% dos votos, na hora que o governo mais precisa. Então, é assim, a possibilidade em âmbito nacional haver uma aproximação com o progressista. Na verdade, ele falava, né, quando ele se refere a que não leva os votos, seria que o União Brasil, o Republicanos e o Na verdade, os que levam. Né? Esses partidos considerados de centro, quando alinhados, eles costumam ser fiéis. Os tão desejados votos, nas votações, em plenário, nas comissões, aparecem de fato. Chegam a ser fiéis aí com um índice de 80% a 90%. Enquanto os partidos já de esquerda ou alinhados ao PT historicamente, não prestam a mesma fidelidade, não correspondem com a mesma força. Levam ali 40%, 50% dos votos. Matematicamente, o deputado chegou a destacar que essa ala governista só conta com 130 de 513 votos. Então é uma margem muito pequena, insegura, que não garante nada. Por isso essa tese de ampliar o diálogo com o Centrão e, claro, se alinhar lá em Brasília, tem consequências nos estados, inclusive o Piauí. E a gente vê que essa relação do governo federal com o Congresso também deu uma azedada por conta da proibição, da suspensão do pagamento das emendas, dessa dificuldade que houve, principalmente agora no segundo semestre. Sayuri, olha, historicamente, esse toma lá da cá entre executivo e legislativo sempre aconteceu. O problema aqui, no governo Bolsonaro, 2019, 2020 ali, foi criado realmente essa instituição de emenda, uma coisa absurda. Não existe, pelo menos até onde eu sei, um outro país que tenha uma porteira tão arreganhada para emenda como tem aqui. Então os parlamentares, eles não querem mais perder o que eles conquistaram. Como é que o cara vai querer abrir mão, se ele, vamos hipoteticamente, se o cara tem lá, eu tenho à disposição 5 milhões de reais em emenda, que é muito mais. Onde é que o cara vai aceitar reduzir para 3 milhões? Para 1 milhão? Para 1,5 milhão? Não vai. E aí é onde fica essa queda de braço também, porque para a parte do Congresso, o que o Flávio Dino está fazendo é alinhado com o governo.
Porque o governo não quer também liberar tanta emenda assim, quer usar esse dinheiro até como um suporte no caso de alguma emergência. Só que os parlamentares não querem, eles querem liberar porque isso significa voto. E aí a confusão que a gente está acostumado a ver no Congresso e o governo. Merlone Solano fez até críticas a esse bloqueio das emendas pelo ministro Flávio Dino, disse que houve um exagero em relação à inclusão da Polícia Federal nas investigações. Vamos ver. O bloqueio das emendas. Eu acho que não está lá no ponto. Eu acho que há um certo exagero quando já mandou a Polícia Federal abrir inquérito. Trata-se de relação entre poderes. E ele é uma decisão monocrática, não é sequer uma decisão do próprio Pleno do Supremo Tribunal Federal. Talvez o caminho escolhido não seja o mais adequado. Fosse o mais adequado uma lei negociada entre o Congresso, o Poder Executivo e o Supremo Tribunal Federal que fosse aceita pelos três. Tá aí as críticas feitas pelo deputado. Em off, ele falou mais alguma coisa? Bom, o Wesley até também comentava aqui nos bastidores que desses aproximadamente 4 bilhões e meio de emendas bloqueadas pelo ministro Flávio Dino, 500 milhões de reais seriam só para o estado do Alagoas, que é o estado do presidente da Câmara, Arthur Lira, o que chamou a atenção. É mais um indício de que é preciso mais transparência, é preciso mais rastreabilidade na destinação dessas emendas pelo Brasil. Por isso, a decisão do ministro, mas claro, tudo dentro de um diálogo pode se resolver, em se garantindo essa tão exigida transparência. Só para acrescentar rapidinho aqui o que você está dizendo, foi aberto já o inquérito na Polícia Federal para essa ação. Tanto foi aberto que um dos atos que é colocado pelo ministro Flávio Dino é que a Polícia Federal consiga destravar e descobrir quem são os deputados, senadores que estão patrocinando as emendas. Ou seja, quem são os donos do dinheiro mesmo ali, de botar o dinheiro. Isso vai ter que aparecer. E é sempre aquele questionamento que a gente levanta, né? É estranho que um deputado destine uma emenda para o município e o nome daquele deputado não apareça, né? E essa questão das emendas, elas refletem muito essa política do toma lá, dá cá, que hoje é uma política consolidada no Brasil, porque os parlamentares, né, os congressistas, usam as emendas nessa negociação com o governo federal e, da mesma forma, eles usam essas emendas também nas negociações com os prefeitos nas cidades, né? Então, 2026 já está em jogo, já tem muita gente fazendo acordo para 2026 e fazendo acordo prometendo liberação de emendas a partir de 2025 até 2026. Quando Flávio Dino toma essa posição de barrar, de certa forma ele está ali interferindo em acordos, em diálogos que já foram fechados para 2025 e principalmente 2026. Isso gera uma revolta muito grande nos prefeitos que estão fazendo já cobrança para os deputados federais e os deputados, né, os nossos parlamentares federais, acusando até o presidente Lula de estar ali ao lado de Flávio Dino, orquestrando essa situação, né? Mas isso eles falam nos bastidores, né?